Irmãos, vamos colocar sobre os pés. Eu quero aqui convidar o presbítero José Correia para estar fazendo a oração e passando para o pastor Valdisson, que irá trazer a palavra de Deus nesta noite. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai de poder e bondade, Deus de misericórdia, nós estamos adiante da Tua presença, Pai. Te agradecendo por esta oportunidade, ó Pai, que estamos adiante da Tua presença nesta noite, ó Pai. E agora o melhor desse culto é o que nós vamos ouvir do nosso pastor, que vai trazer para nós a mensagem, o conselho da palavra de Deus, que vai trazer o resumo de tudo para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Só. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos alegres com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje estamos aqui numa missão que o pastor presidente, pastor Uida Marques, Luiz de Oliveira, presidente do campo de Turvânia, nos solicitou, eu e o Ruiter, para estar aqui o representando, neste culto de ações de graça, uma festividade em homenagem à vida do pastor Divino. Eu ainda não conheci o pastor Divino, já tinha visto falar dele, mas as referências são muito boas. Que Deus o abençoe grandemente. Que o Senhor esteja aí protegendo o Senhor, a família do Senhor, e esta congregação também, para a honra e glória do Senhor. Que o trabalho do Senhor seja dignificado aqui nesta congregação e a obra cresça para o reino de Deus. Sabemos, que quando pregamos o Evangelho, buscamos almas para o reino, para que o nome de Cristo seja glorificado e as pessoas sejam salvas, porque Cristo, Ele é bom, Ele veio para salvar, Ele veio para nos libertar e para levarmos para o céu. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus tem que ser pregada. Hoje ouvimos aqui diversos louvores. Se fôssemos embora agora, com os louvores que foram louvados aqui, iríamos alegres e satisfeitos. Mas a palavra de Deus também cabe um pouquinho aqui nesta festividade, porque desde a hora que esse templo abriu, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Lá no livro do Gênesis, no começo, no capítulo de número 1, no verso 2, a palavra de Deus diz que a terra era vazia e sem forma, e havia abismo, havia trevas sobre o abismo. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus está presente aqui. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso 3, diz que o Senhor Jesus, Ele andava no meio das 7 igrejas. E Ele está andando aqui no meio do seu povo. Andando aqui, visitando o seu povo nesse culto de ação de graça, para render graças a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos fazer, eu vou ser breve nas minhas palavras, vamos fazer uma leitura bíblica aqui no Salmo de número 116, Salmo 116, é um salmo de amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Esse salmo, nas nossas Bíblias, não traz aí quem é o autor desse salmo. Quem foi que escreveu esse salmo? Alguns teólogos, comentaristas bíblicos, dão ele que foi escrito por Esdras, quando o povo de Deus retornava do cativeiro da Babilônia, quando ficaram lá 70 anos cativos. Outros dão aí que escreveu este salmo foi Davi, quando era perseguido por Absalão. Mas outros dão que esse salmo foi escrito por Ezequias, pelo rei Ezequias, quando ele adoeceu e também foi cercado por o exército de Senaqueribe, o exército da Síria. Mas não temos aí uma definição correta. Mas eu
concordo com alguns teólogos que foi aí Ezequias que escreveu esse salmo, porque ele estava adoecido, tinha uma doença física e tinha uma coisa externa também que o preocupava, que era o rei da Síria, Sanaqueribe, o cercou após tomado Samaria no ano 722 a.C., e aí ele estava propenso também a tomar Jerusalém. E o rei Ezequias foi ali avisado por o profeta messiânico, o profeta Isaías, sobre a doença de Ezequias, e ele orou a Deus e Deus o socorreu. Mas isso dá outra pregação. Hoje vamos falar aqui o amor do salmista por Deus. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a ter repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, este é um salmo de louvor, um salmo que vem testemunhar, um salmo testemunhal daquilo que o salmista pediu a Deus, clamou a Deus. Mas aqui, se você for ver comigo, no verso de número 1, no verso de número 2, ele diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu viver. Amo ao Senhor. É muito raro na Bíblia, pastor, nós ouvirmos aí passagens dizer que nós amamos o Senhor. É muito relativo as pessoas falar que ama, mas na hora da dificuldade, ela vaza fora de Deus, ela faz qualquer coisa para aí desagradar a Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 3, no verso 16, Deus vai dizer que Ele amou o mundo, esse mundo que nós vivemos, as pessoas que vivem nele, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele teve, para morrer por mim e por você. Esse foi um amor incondicional, um amor verdadeiro. Mas aqui o salmista vai dizer: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ele teve uma condicional. O salmista amou o Senhor porque o Senhor ouviu a sua voz, porque o Senhor ouviu ele clamar. Tem vezes, pastor, que nós oramos a Deus, clamamos a Deus, falamos com Ele, que amamos Ele, mas parece que as respostas dele não vêm. Parece que estamos orando demais as respostas do Senhor vir para nós na nossa vida. Mas o salmista aqui, ele está grato, porque Deus, naquele momento que ele clamou, ele inclinou e ouviu, falou: fala, meu filho, eu quero ouvir o que você está dizendo, eu quero ouvir as suas queixas. E ele clamou que ele estava passando por uma dificuldade que era para a morte, como Ezequias estava passando, quando o profeta messiânico Isaías falou para ele
que aquela enfermidade era para a morte. Tem horas que nós pensamos que uma enfermidade que aparece nas nossas vidas não vai ter jeito. Aquela enfermidade vai nos levar para o túmulo, vai levar para o caixão, vai nos levar para realmente a óbito. Mas quando nós clamamos a Deus e Deus ouve o nosso clamor, Ele inclina os seus ouvidos e nos ouça, aí sim nós vamos sair satisfeitos. Mas seguindo aqui, ele vai dizer, aqui no verso de número 4, Deus nos livra da morte, do verso 4 ao verso 6. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, e nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples estava abatido, mas Ele me livrou. Tem horas que nós pensamos que Deus não vai livrar, que Deus está oculto. Como aquela passagem, quando lá em Marcos, no capítulo de número 4, do verso 35 ao verso 41, que Jesus Cristo, junto com o discípulo, vai atravessar o mar da Galileia, e no meio daquela navegação para ir lá para Gadara, para Decápole, o que é que acontece? Acontece uma tempestade. E nessa tempestade, Jesus estava descansando, estava ali na popa do barco dormindo. Jesus Cristo foi ali para a popa do barco dormir, e o seu discípulo, quando vem aquela tempestade, fala, mestre, não te importa que perecemos? Não te importa que nós morremos? Tem hora que nós pensamos que vamos morrer e ninguém vai nos socorrer. Mas se nós estivermos com Jesus Cristo no barco, nós vamos conseguir sair ileso. E aquele momento, quando os discípulos clamam a Jesus, mestre, não te importa que perecemos? Jesus levanta e manda o mar, o vento se aquietar, e aquele vento se aquietou, e houve grande bonança. E o seu discípulo parecia que não conhecia Jesus, parecia que não andava com Jesus. O ministério de Jesus terreno durou mais ou menos 3 anos e meio. E aqueles discípulos andavam com ele mais ou menos ali uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, e ainda não conhecia Jesus na sua totalidade. E nós, quanto tempo nós andamos com Jesus? Talvez tem pessoas aqui na igreja que andam a vida toda com Jesus e ainda não conhecem Ele. Pensa que Ele vai deixar que Ele pereça. Mas fica tranquilo. No barco da vida você tem um que está lá na popa do barco, que está no controle daquele leme ali para controlar todas as tempestades da vida. É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para nos salvar. E o salmista continua dizendo, aqui no verso de número 7, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. No verso de número 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor atendeu ele completamente. O Senhor livrou ele da morte, o Senhor livrou os pés dele da queda, o Senhor restaurou toda a vida dele. Se nós for trazer para que seja Ezequias realmente o autor deste salmo, nós notamos que Deus acrescentou na vida dele, depois de restituir a sua saúde, mais 15 anos de vida. Ezequias governou o reino de Judá por 29 anos. Por 29 anos, após o reino ser dividido em Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, Ezequias é rei, o 13º rei dessa sequência, ali em Jerusalém, no reino de Judá. Mas ele estava prestes a morrer. Mas quando o profeta falou com ele que ele estava prestes a morrer, que não teria mais jeito para ele foi clamar a Deus. Ele foi clamar a Deus. Tem hora, irmãos, que muitos de nós, quando aparece uma enfermidade, nós nem lembramos de Deus, vamos só chorar, vamos só lamentar. Nessa pandemia mesmo, tanta coisa tem acontecido com o povo de Deus, pessoas morrendo, pessoas aí sofrendo depressão por causa desta pandemia, e muita gente ainda não lembrando de Deus. Quando eu me remeto lá em Lucas, no capítulo de número 17,
no verso 11 ao verso 19, quando aqueles 10 leprosos chegam em Jesus, fala para ele: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, porque eles eram 10. Jesus manda ele ir ao sacerdote, mostrar que estava limpo, porque eles eram leprosos, isso era da lei, e eles foram todos curados, os 10. Mas a gratidão, pastor, eu fico alegre de ver o senhor celebrando o culto de aniversário do senhor. Gratidão a Deus, gratidão a Deus. O senhor está reconhecendo tudo aquilo que Deus fez na vida do senhor. Tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Porque o nosso Deus, lá em Hebreus, no capítulo de número 3, vai falar que Ele é o mesmo ontem, 13:8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, que é nesse momento, e Ele é o mesmo eternamente. Se Deus no passado Ele curou, se Deus libertou no passado, se Deus estava no meio da igreja, hoje Ele está também. E Ele vai continuar estando. Tem muita gente saudosista. Tem muita gente que fala: a igreja no passado que era boa, mas o Deus que estava lá era o mesmo que está hoje. O Deus que curava lá é o Deus que está aqui. Então tem que ser o mesmo Deus que cura. Lá em Eclesiástico, o pregador Salomão, falando no capítulo de número 7, no verso 10, ele fala: não digas que os tempos passados são melhor do que esse, porque isso não é sabedoria. Se nós ficar vivendo só de passado, nós temos que viver o momento, porque o nosso Deus, Ele opera milagres hoje. Se Ele operou no passado, Ele vai operar hoje, vai operar eternamente nas nossas vidas. Que Deus seja glorificado. No verso de número 8 diz o seguinte: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Isso aqui eu já li, né? Já estou andando mais rápido. Agora do verso 12 ao 14. Do verso 12 ao 14, o salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? O que é que nós vamos dar a Deus? Deus nos deu tudo. Cada dia que nós acordamos, levantamos de manhã, temos que agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele nos deu a liberdade, nos deu a oportunidade de estar aí vendo as maravilhas que Ele nos deixou. E o salmista que ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Pastor Divino pode pensar, fazer uma pergunta dessa: o que eu farei para o nosso Deus? Isto que Ele está fazendo hoje. Porque Deus não vai precisar do nosso dinheiro, Deus não vai precisar de nada de nós. Deus vai precisar da nossa adoração, vai precisar que nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus vai precisar que nós o adoramos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É a resposta do salmista. Ele falou o que faria para Deus, falou: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quantos de nós estamos agradecendo a Deus nas festividades nossas de aniversário, aniversário do templo, aniversário da nossa esposa? Quantas pessoas estão agradecendo a Deus? Tem gente que compra aí um caminhão de cerveja, chopp, traz uma banda famosa para tocar, faz churrasco, não lembra de Deus. Mas Deus opera na simplicidade. Deus opera no meio do seu povo, no meio da simplicidade. E Ele está aqui hoje operando no meio do seu povo. Nesse culto de ação de graça, Ele está libertando. Você tem oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Você tem liberdade de ser curado. Você tem condição de invocar o nome de Deus nesse momento. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E no verso de número 14 ele fala: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Eu pagarei os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso que está acontecendo aqui. Parabéns, pastor.
pagando voto na presença de todo o seu povo. O povo de Deus está reunido para juntos louvar e agradecer a Deus pela vida desse servo de Deus. Pela vida desse servo de Deus. Lá no Salmo de número 92, no verso de número 12 a 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Serão viçosos e florescentes. Muita gente, tomar uma aguinha aqui, a garganta vai secando. Muita gente pensa que as pessoas mais velhas não dão mais fruto na casa do Senhor. Não é porque eu estou com a cabeça branca já que eu estou lendo esse versículo. Mas o salmista vai dizer aqui, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Vai dizer que na velhice ainda dará muitos frutos. Se nós formos olhar nesse salmo, nessa passagem que eu li, quando ele diz, o justo florescerão como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, a palmeira é uma planta, uma palmeira que dá ali na Palestina, e ela floresce. E o cedro do Líbano, esse cedro, ele é muito resistente. Ele cresce para baixo, mais ou menos aí uns 5 metros para baixo, para fortalecer as suas raízes, para ficar bem forte. É como o crente, quanto mais velho ele vai ficando, nos caminhos do Senhor, olhando bem para a palavra do Senhor, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais enraizado, ele vai dar mais fruto, ele vai crescer mais, ele vai ter mais importância dentro da casa do Senhor. E é isso que o irmão divino está acontecendo com ele. Cada vez mais que ele vai se envelhecendo, ele vai florescendo mais, ele vai dando mais, as raízes dele vai ficar mais firme, e com isso ele vai dar mais fruto e vai florescer mais para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor proteja todos os irmãos desta congregação. Que Deus os abençoe por essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui trazendo esta palavra. O pastor Demarques falou comigo para estar aqui. Ele e a pastora Arlene manda para o Senhor um grande abraço. E manda as felicitações de felicidade. Que Deus esteja abençoando o Senhor, protegendo o Senhor, a esposa do Senhor e todos os membros desta congregação. E que essa congregação tenha o Senhor como o pai desta igreja, o homem que cuida de cada um deles, com todo carinho, sabemos que o Senhor cuida. Deus o abençoe e proteja em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos colocar de pé e vamos fazer a oração final. Eu vi uma irmã louvando o Senhor aqui, ela fez apelo para o jovem aceitar Jesus. E eu nesta noite volto a fazer o apelo. Houve muitos louvores aqui louvando o Senhor, nosso coração ardeu durante os louvores. A palavra foi pregada, não veio do meu coração, a palavra veio de Deus, a palavra veio das Sagradas Escrituras, e a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, ela penetra a junta no espírito e as perguntas, e ela adentra os nossos corações. Se a palavra de Deus adentrou o coração de alguém hoje aqui que ainda não aceitou Jesus, ainda não professa Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é a oportunidade que Deus está dando. Hoje é a oportunidade que Deus está dando para que você reconheça que Cristo é a única solução, é o único caminho, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o nosso mediador que vai nos levar ao Pai. Não tem ninguém para Jesus nessa noite? Se não tem, Deus conceda outra oportunidade para que aqueles que não aceitou Jesus ainda reconheçam que Ele é o único suficiente Salvador. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar pela vida
pastor Divino, da sua família, pela vida dessa igreja. Que Deus tem um propósito muito grande com essa igreja. Não é o número de crentes que vai falar onde Deus vai agir. Deus age no meio de uma, de duas, de três pessoas. Jesus Cristo pregou os maiores sermões da Bíblia para uma pessoa. Ele pregou para os impedidos da lei, pregou para Nicodemos. À noite, Nicodemos foi ter com ele escondido, igual muitos crentes que entraram com Jesus escondido. Jesus pregou para ele. Jesus pregou para a samaritana, ali no posto de Sicar, pregou para ela lá, uma mulher samaritana que não conversava com os judeus. Essa mulher se converte, vai pregar o Evangelho. Filipe pega para o eunuco, na descida de Jerusalém para Gaza, o eunuco se converte. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho lá dentro e fora de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da tua igreja, diante do teu povo, neste culto de ação de graça, no culto de festividade, onde todos nós viemos aqui para louvar a Deus e agradecer o Senhor por todas as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, especialmente na vida do pastor nesta congregação. Que o Senhor esteja levantando pessoas aqui nesta localidade para fazer a tua obra, para pregar o teu Evangelho, para orar para pessoas e as pessoas serem curadas, serem libertas. Jesus Cristo percorreu a Galileia, percorreu toda Samaria, percorreu Jerusalém, percorreu toda aquela região bíblica, pregando o Evangelho do Reino, libertando e batizando com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre esta igreja, protegendo cada um de nós, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos os nossos amigos, com todos os nossos familiares, com toda essa igreja e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos nós dizemos amém. Piscina lá, não, porque nós passamos um calorão hoje, bravo. Eu falei pra ele, nós podíamos ter ido, mas tinha uns problemas. Irmão, eu arranquei os pés do meu quase tudo, lembrei de você na hora. Aí você vê. Como é que você fez? Tem 3 anos que você falou que não vai. Não, mas ficou só um lá. Só um? Ficou 3, 4 vezes uma mãe. Passei a máquina lá e arranquei. Tava velho já, tem que ter uma vontade de falar. Amém, glória a Deus. Pessoal, é uma luz aqui nesse momento. Amanhã não vai dar culto, né? Na congregação do turno. Amém? Todos estão. Pode ir visitar a igreja, né? Pode descansar, né? Visita. E ninguém sai sem jantar, viu, irmão? Porque se sair tem que pagar.